mandado de busca, além de ordem de sequestro na monta de aproximadamente 24 milhões de pouco, das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, né? E temos também algumas ordens de restrição contra a administração pública de contratar com algumas das empresas envolvidas e também com restrição das empresas em relação à movimentação dos sócios, operação de movimentação, operação de sociedades dessas empresas, bem como restrição de pessoas jurídicas que são sócias dessas empresas de integrarem ou se movimentarem em outras empresas. Basicamente, a operação começou em janeiro desse ano, com apoio sempre da CGU, um trabalho muito integrado, e visava a apuração de desvio de recursos públicos por essa organização social sem fins lucrativos que firmou um contrato com a Prefeitura Municipal para gerir uma das UPAs aqui em Sorocaba. Então, maiores detalhes vão ser passados pelo Dr. João, e só queria alertar vocês que parte da investigação ainda está sob segredo de justiça. Tá? Como de costume, nós não vamos divulgar nomes de empresas ou pessoas, como é ato do nosso Administração Federal, por conta da devida autoridade. Então, passar a palavra para o doutor, né? Tudo bem, então? Bom dia, então. Sobre sua formação completa e sua função, por favor. Pois não, é João Luiz Moraes Rosa, delegado de Polícia Federal. Bom dia, agradeço então a presença de todos aqui, tá? Como o Dr. Mário já adiantou, então, pode ser sigilo, em nome de pessoas físicas ou jurídicas. A investigação começou há aproximadamente um ano, em janeiro desse ano de 2023, em conjunto com a CGU, e visa apurar possíveis desvios de recursos públicos na gestão dessa unidade de saúde aqui em Sorocaba. Também são objeto da apuração possíveis práticas de lavagem de dinheiro, supostamente realizadas aí mediante aquisição de bens em nome de interpostas pessoas, popularmente conhecidas como laranjas. Eventuais crimes contra a administração pública também são objeto da apuração. Como a investigação está sob sigilo, nós ficamos aí bem limitados no que toca a transmitir para vocês detalhes sobre o objeto da investigação. Nós podemos passar aqui o que foi apreendido aqui durante as buscas, né, no decorrer das diligências. Então, nós tivemos aí a apreensão de veículos. Até o momento, 3 veículos apreendidos, que contaram aí com ordem judicial de busca e apreensão, documentos diversos, relógios e joias. Tá? O juízo, no caso, determinou a proibição de o poder público firmar novos contratos com a organização social e empresas subcontratadas. Então, os contratos vigentes estão mantidos, até para não prejudicar a população, tá? Para não haver uma descontinuidade na prestação de serviços de saúde. Esses contratos vigentes estão mantidos, mas o poder público está proibido, até segunda ordem, de firmar novos contratos com essas pessoas jurídicas envolvidas. Houve uma determinação também de bloqueio de cotas sociais das empresas. Então, as empresas também estão proibidas de realizar movimentações em seus quadros societários. Passo a palavra então aí ao representante da CGU, superintendente da Controladoria Geral da União do Estado de São Paulo, Dr. Fábio. Pois não, pode. O senhor pode confirmar para a gente se foi cumprido algum mandado de prisão na casa do ex-secretário de Saúde, Vinícius? Não houve mandado de prisão pedido.
Tá? Só apenas mandados de busca. Busca e apreensão. Como eu disse, como a investigação está sob sigilo, a gente não pode tocar nomes de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na investigação. Esse Rolex que está aparecendo nas fotos aí, doutor, ele estava em qual gabinete de secretário? Não, na verdade, como eu disse, a gente não pode tá. individualizar pessoas físicas ou jurídicas que estejam... A gente pergunta, né, doutor? Mas é importante destacar que nesses 23 mandados de busca e apreensão, um era de busca e apreensão de veículos específicos que foram identificados nessas supostas lavagens ocorridas ao longo da investigação, e um mandado de busca pessoal de um dos envolvidos. Tá? Agora vamos deixar o Dr. Paulo falar e depois a gente abre para vocês perguntarem. O senhor podia falar sobre o completo, por gentileza? Meu nome é Fábio da Silva Araújo, sou atual superintendente da Controladoria Geral da União no Estado de São Paulo. De antemão, queria reconhecer e parabenizar pelo trabalho que foi executado aqui no grande esforço da Polícia Federal, na sua filha, do Dr. Magno, na diretoria do Dr. João, com a equipe, da CGU, preocupada com a efetiva aplicação de recursos públicos. Nessa parceria que já se estabelece há muito tempo com a Polícia Federal, uma parceria muito efetiva, com a polícia de levar a sociedade a ter a noção da preocupação da regular prestação de serviços, né, porque a sociedade também participa disso, fazendo suas denúncias, suas queixas. A gente vem com a nossa expertise e tentar contribuir com todo o trabalho. É uma preocupação nossa já o trabalho que vem realizado por diversas organizações sociais de saúde aqui no estado de São Paulo, no Brasil como um todo. A gente já fez, em parceria com a polícia, diversas operações. Se vocês lembrarem, recentemente a gente fez 3 operações, Guarujá, Manacá 1, Manacá 2, também a Operação Réu, e também tratava de execução de serviços com irregularidades em municípios com aporte de recursos federais. Aqui é a mesma situação, a gente encontra, claro, a gente não pode detalhar aqui essencialmente o que é o comportamento, mas basicamente a gente já percebe a partir do dia pelo contrato que foi feito. E nesse sentido a gente tem que ser bastante rígido em questão de saúde, de posto de saúde que atende pessoas suficientes, na verdade é essa. E infelizmente a gente se depara com situações ainda assim. Então, a gente vai agora nessa fase de análise da documentação que foi aprendida, além das questões de inteligência que já realizamos, de trabalhos de auditoria que já realizamos, complementar informações que mostrem essa malversação de recursos e daí a origem dos desvios que foram já encontrados. Subcontratação de empresas químicas são de fachada, serviços não prestados, com qualidade muito aquém, se é que foram prestados, então a gente já tem alguns indícios da não prestação de serviços. Enfim, todo o trabalho que a gente vai conduzir agora é para robustecer os indícios que a gente já tem que são fortíssimos dessa não prestação de serviços por parte da CSS. Com licença. O senhor, na nota, CGU cita uma unidade de saúde aqui de Sorocaba. Qual seria essa unidade? O senhor acabou de falar de impacto social. Que impacto social seria esse? Que serviços não eram prestados e aqueles que eram prestados eram aquém do que deveria ser prestado? A questão da outra já foi bem colocada, está sendo sigilo que pode estar sendo iguais. Mas sobre o impacto, aquilo que eu já disse, de certa forma, a gente está falando de serviços de atendimento básico. Uma população carente de produto, que tem tempo de saúde, que esses postos podem ser atendidos. Então, você está falando aí de possíveis diagnósticos não feitos, tratamentos não feitos, serviços contratados inexistentes, mas citados em prestação de serviços inexistentes. Isso não é uma prática que a gente tem no shopping show. CGU, já o nível de laboratório, está lá no site da CGU, e dessas outras operações que se tem, sempre se depara com organizações sociais de saúde aqui em São Paulo, que, na verdade, nem deveriam ser classificadas como organização social de saúde, porque não tem expertise ou porque foram criadas recentemente. Então você vem à discussão, poxa, eu estou dizendo que o poder público não tem a condição de prestar um serviço de qualidade e subcontrata alguém que seria especialista nesse tratado. E aí vem essa empresa
e ela, por ser especialista, deveria prestar um serviço de alta qualidade. Mas o que a gente tem visto não é isso. Tanto é que vocês estão cansados de falar de postos de atendimento onde as pessoas são mal atendidas, onde os serviços não são prestados, com filas, de pessoas que padecem nas emergências, enfim, mostrando que esse passar, essa contratação ou subcontratação, não necessariamente está trazendo melhor qualidade de prestação de serviço. E quando a gente se depara com a execução pela prestação de contas, é outra discussão que eu tenho que fazer, melhoria dessa política, que a prestação de contas tivesse sido passada pela BCS, que é contratada pelo poder público, ela é muito deficiente. Quando a gente vai analisar, a gente vê que o serviço não melhoraram, que a qualidade não é aquela que se diz ter, porque tem contratamento de um especialista que fazer isso. A gente, com as análises documentais e com as fiscalizações que a gente tem realizado, geralmente a gente verifica que não há diferenças daquilo que é prestado diretamente quando não tem o SS, ou daquilo que é prestado por se contrata no SS. Infelizmente, isso é verdade. Doutor, é possível você esclarecer um pouco mais na questão da lavagem de dinheiro, que teria se transformado em bens, por exemplo, né? Assim como quantos carros foram apreendidos? Por quê? Eu recebi a informação de que um vereador teria recebido um carro como resultado dessa lavagem de dinheiro. Confirma a informação de que a Polícia Federal também investiga que agentes políticos podem ter sido beneficiados dessa lavagem de dinheiro. Essa informação de participação de agente político a gente não confirma, tá? Esse vereador teria sido o carro, isso não procede. Eventuais práticas de lavagem de dinheiro consistiriam na aquisição de bens de luxo em nome de interpostas pessoas, tá? Veículos e joias, relógios. A Justiça determinou a busca e apreensão de 7 veículos. Foram localizados 4 veículos e a gente está em busca de outros 3. E esses veículos estavam todos com uma pessoa só ou distribuídos? Distribuídos entre os investigados. Essa operação ela começa a ser investigada a partir de quando? Qual período do reporte começa, doutor? O termo de convênio foi firmado em março de 2022. Tá? Desde então, a organização social está gerindo a unidade de saúde, mas o inquérito policial foi instaurado no começo do ano, em janeiro de 2023. Esse inquérito, doutor, ele começou a partir de denúncias anônimas, é isso? É um trabalho interno da Polícia Federal e Controladoria Geral da União. A partir de denúncias anônimas? Não, a partir do trabalho interno não. A gente identificou possíveis irregularidades e instauramos o inquérito. Entendi. Essa investigação ela nasce na delegacia da Polícia Federal em Sorocaba? Doutor, por que a CREC tem mandado sujetos em outras cidades? Pois bem, porque existem outros investigados em outras cidades, empresas e pessoas físicas, né, contratadas da organização social que gere a unidade de saúde, que estão sediadas ou têm residência em outros municípios. É a mesma organização social daqui, dessas outras cidades da região? Não, na São verdade, as outras cidades da região são empresas subcontratadas. Doutor, uma das notas fala em 60 milhões, o senhor falou de sequestro de 24 milhões. Qual seria o montante desses 60 milhões? De possível indício de desvio público de 60 milhões? Não. Na verdade, 60 milhões é o valor total do contrato. Tá? Isso não significa que houve um desvio de 60 milhões. Toda a investigação está focada em Sorocaba, na prefeitura de Sorocaba? O objeto da investigação é a Prefeitura de Sorocaba, mas no decorrer das buscas pode ser que nós encontremos indícios de irregularidades em outros municípios. Isso não está descartado. Só uma adequação. O objeto da investigação é a organização social que foi contratada pela Prefeitura de Sorocaba. Não é a prefeitura? A Prefeitura assinou um contrato com uma organização social, tá? E essa organização social está sendo investigada por supostos desvios através de interpostas pessoas. Vai ter um aprofundamento da investigação por óbvio para ver se teve algum direcionamento ou não. Mas por hora nenhum agente público está
envolvido na situação. E esse contrato, o que tem de diferente nele, doutor? Que vocês chegaram à conclusão que ele podia ser também, ter sido firmado já baseado em futuras lavagens de dinheiro? Como a gente disse, o modus operandi a gente não pode detalhar aqui por conta do sigilo. Mas como o colega da Controladoria Geral da União especificou, a suspeita aí reside justamente nas subcontratações da organização social. E é importante destacar que as buscas, as investigações, elas não se encerram agora. Os mandados de busca são um mecanismo de a Polícia Federal angariar e obter mais elementos além daqueles que ela tem. Então, com as apreensões, seja de mídias, celulares, computadores, documentos, vai ter uma análise pormenorizada para corroborar tudo que já foi apurado e para que seja averiguado eventuais outros envolvidos ou eventuais outras situações ilícitas. Só em complemento ao Dr. Magno, e nessa linha que ele já disse, nenhuma linha investigativa está descartada. Nós não descartamos nenhuma hipótese aqui nesse momento, que não é o momento final da investigação. A investigação caminha está em andamento. Tem prazo para esse inquérito ser finalizado, doutor? Uma expectativa, sim? Não há prazo. Não há prazo, até por conta do grande volume de material apreendido, isso vai demandar um tempo para análise. Foi pedida a prisão de algum representante? Doutor, a Polícia Federal constatou algum prejuízo no atendimento na área da saúde por conta dessas fraudes? Teve algum impacto nesse sentido ou não? Foi só vantagem financeira mesmo, doutor? Especificamente não. Objetivamente nós, enfim, como o superintendente da CGU especificou, isso pode acarretar, sem dúvida nenhuma, um mau atendimento à população, caso os desvios sejam de fato constatados. Mas não é possível quantificar isso, pormenorizar e detalhar como isso de fato tem ocorrido. Sim, o doutor Fábio quiser só complementando, para que fique bem claro. Como eu disse, quando você... Porque a prefeitura ela pode, ou ela executa diretamente, ou a gente tem observado que diversas prefeituras têm subcontratado e repassado a gestão hospitalar para essas denominadas organizações sociais de saúde, que em tese, até por verificação da legislação, deveriam ser instituições com expertise, qualificadas, com análise sobre essa competência, com bastante padrão de qualidade para gerir hospitais. E quando você verifica, ela pega e diz, bom, eu não tenho como executar todos os serviços, eu vou subcontratar. Então, essa empresa que já foi terceirizada a ela, a gestão, subcontrata outras empresas para a prática de serviço do fornecimento de bens para a prefeitura, aquele hospital, para aquela unidade hospitalar. E aí, da análise documental, não só aqui no caso dessa organização social, a gente tem verificado que a subcontratação geralmente tem parado em empresas que ou foram recentemente criadas, ou que não têm expertise, ou que não tem como ter fornecido aquilo, ou que tem vínculos de sócios, ocultos ou não, interpostas pessoas ou não, com a própria OSS. Então já paira bom, estranho, você subcontrata alguém que é vinculado a você mesmo. E aí, por isso eu digo, as diversas denúncias, as diversas verificações da qualidade de atendimento que é insatisfatória de ser generalizado, e não houve uma melhora desse serviço, desses postos de atendimento, nos mostram que há situações ali estranhas, minimamente falando, com indícios estranhos. Então, quando você pega, através de inteligência, volta, retorno, lavagem de dinheiro, recursos que, para uma instituição que não tem fins lucrativos, foi para a empresa que foi subcontratada, essa empresa tem vínculo, que tem pessoas nela que fazem parte da própria instituição, e que o recurso voltou, é estranho isso, no mínimo, alguma coisa aconteceu. Então, o contrato foi super estranho, e existe ali o que a gente chama de gordura, porque aí eu posso desviar a finalidade daquele recurso, ou então não foi prestado serviço. E a hipótese que a gente lança é essa, e as análises documentais têm mostrado isso. E agora esse aprofundamento que a gente vai dar, a partir do dia de hoje, com a operação de mandado de busca, com a coleta de informações, de documentos,
e verificação do serviço prestado ou não, vão nos levar a verificar quando, como ele tem que colocar, o que e quem, e aí podendo, inclusive, trazer pessoas da prefeitura, é possível, como foi bem colocado pelo Dr. Mário e do João. No momento a gente não tem essa informação, mas um serviço desse, com o subcontratado, tem alguém que tem que fiscalizar. Esse alguém que tem que fiscalizar, minimamente ele pode prestar esse serviço, porque eu atestei a nota para pagar. A nota continua aqui. Mas vocês têm aí médicos dizendo que não receberam, pessoas dizendo que vão lá e não tem atendimento porque não tem médico lá. Em vários municípios, o médico está aqui, está ali, então não tem como estar naquele município. Então tem uma série de coisas, uma série de serviços que a gente já elencou, vai avaliar, analisar para ver se de fato eles não foram executados como a gente já pressupõe que não. E isso vai levar a configurar de onde provém esse chamado antecedente da corrupção, para essa possibilidade da lavagem de dinheiro, que já está muito bem consolidada. Doutor, pode qualificar. Também uma mistura muito grande, né? Às vezes existem agentes políticos por trás de ONGs que firmam contratos com secretarias municipais de saúde, de educação. As suas investigações também, com os documentos apreendidos hoje, podem também trabalhar essa linha de investigação. Como o doutor João falou, nenhuma linha está descartada. Reiterando, até o momento a gente tem fortes indícios de desvio, de lavagem, mas por hora sem envolvimento de agentes políticos. Mas vai ser feito o aprofundamento da investigação, inclusive com materiais, oitivas, de envolvidos, de testemunhas, para se chegar a essa solução final dessa investigação. Doutor, a polícia já pode qualificar que nós estamos tratando de algo em torno de uma organização criminosa? É a primeira questão minha. A segunda, se existe, vocês creem que pode se ampliar essa investigação para outras organizações que atuam dentro de Sorocaba? E se vocês pudessem passar para a gente novamente, talvez eu perdi isso, é o que foi apreendido dentro dessa operação. Reiterando mais uma vez o que foi dito aqui, a gente não descarta eventual organização criminosa, não identificamos isso até o momento, mas é uma linha investigativa que está em aberto. O que foi apreendido até o momento foram mídias, né, celulares, computadores, documentos, muitos documentos, uma série de documentos, veículos e joias. Dinheiro em espécie na multa aí de R$50 mil. Pode se estender para outras organizações de saúde dentro da cidade, essa investigação? É uma possibilidade. Não há nenhum indicativo nesse sentido até o momento, mas é uma possibilidade. João. Essa contratação foi feita em março de 2022. Então a informação de que foi antes de 2022 não procede, para o que nós recebemos. Não, o termo de convênio foi assinado em março de 2022. E ele iria até quando? É um termo de convênio por 2 anos, até março de 2024. Por isso 60 milhões. Exato. O senhor falou de 60 milhões na prestação de serviço. Esse contrato ele foi assinado em regime de urgência, quando há o álibi de não fazer a licitação. Vocês conseguiram identificar isso já? Se o valor de 60 milhões realmente é usual, é o que o mercado faz em relação a isso, ou ele está superfaturado? Não, isso está em investigação, está sob apuração. Eventual superfaturamento é uma linha que vai ser trabalhada. Agora, houve um prévio chamamento, não foi um contrato emergencial. Fábio, o senhor está envolvido aqui? Parece que isso ficou muito comum, né? O agente político, ele ocupa um cargo de secretário, ele participa de organizações, de ordens licitatórias, como se não houvesse polícia para investigar. Na visão de vocês, por que isso hoje no Brasil está tão premente, né? Em palavras simples, por que tanta roubalheira dentro do poder público? A grosso modo, nós temos várias questões. Uma das questões é a lei de responsabilidade fiscal que os chefes dos executivos têm que respeitar. Por conta disso, eles têm uma limitação para a contratação de servidores públicos. A maneira
que eles suprem essa limitação e essa vedação de contratação de mais servidores é através da contratação de terceiros, empresas terceiras, né? E a fiscalização desses contratos é complexa, né? E aí dá margem a toda uma série de problemas que a gente tem visto ultimamente. O Fábio ele acompanha isso há muito tempo. E não é uma característica do Brasil. Por vezes, o gestor público ele fica nessa encruzilhada, né? É obrigação do ente federativo prestar o serviço de saúde, prestar serviço de educação, só que eu tenho essa limitação da lei de responsabilidade fiscal que eu não posso contratar mais, então eu tenho que, para suprir essa limitação, eu tenho que prestar esse serviço de uma outra maneira. Como que eu posso fazer? A legislação nossa permite, através da contratação de terceiro, que vai para uma outra rúbrica que não afeta a lei de responsabilidade. Só que entra o problema daí, a questão da gestão desses contratos. E também a questão dos malfeitores, eventuais servidores públicos que se sujeitam a serem corrompidos por vezes. Estou falando que é o caso especificamente daqui, mas é o que a gente tem visto ao longo dos anos e na história das investigações conjuntas que a gente faz. O Fábio está aqui porque são verbas federais, é isso, Fábio? Porque a corregedoria envolvida seria com verba federal. São os repasses do SUS, não é isso? Não tem. A fiscalização também envolve as verbas da própria prefeitura? Não, perfeito. Sempre que há recurso federal envolvido, transferido pelo Poder Executivo Federal, a CGU tem competência para atuar. No caso de saúde, já há, inclusive, entendimento do STF, da própria justiça. Então, independe se foi pouco ou muito, isto nos recursos tanto municipal, estadual, federal, mas a federal, ainda que seja um central, a competência da União para acompanhar, porque ela transferiu recursos de forma acordada, no caso certo. E aí a competência da CGU surge para acompanhar o todo. Porque imagine, se você contrata médicos, mas você não tem a estrutura, não adianta você pagar os médicos. Então, se o recurso da CGU, por exemplo, o federal vem para a estrutura e os médicos, o que importa é a política, a saúde que é levada. E aí a gente tem a competência para analisar tudo. Inclusive as verbas municipais, que não são repasses. Aí eu não estou vendo do ponto de vista da qualidade da verba. Estou pensando na política, mas como a verba federal atrai a competência da CGU. Mas eu vejo a política como um todo, o recurso como um todo, a aplicação, porque eu não tenho como separar, sempre tem que pagar caiu nos cofres públicos como um todo, então a gente tem competência para toda a política, porque há um acordo entre entes, município, União, quando há essa transferência. Porque quando a verba seria só municipal, aí seria competência do Tribunal de Contas do Estado, né? Mesmo se aplica à Polícia Federal. A Polícia Federal só vai investigar quando tem interesse da União. Doutor, sobre a operação da Polícia Federal, é uma curiosidade dentro aqui do contexto da sociedade. Houve uma mudança estratégica nas operações da Polícia Federal? Porque antigamente, tempos atrás, nós vimos que a maioria das operações da Polícia Federal eram seguidas aí de prisões. Hoje a gente vê uma forma muito discreta, como aconteceu hoje na Prefeitura de Sorocaba. Queria saber se houve essa mudança em termos de atuação da Polícia Federal, como no caso de hoje, e se em curso desse processo vocês descartam ou não a possibilidade de prisão de pessoas envolvidas. A mudança foi da legislação. Então hoje existem N medidas alternativas à prisão. Aí entra o problema do sistema penitenciário, encarceramento, outras penas. A prisão nunca está descartada ao longo da investigação, mesmo ao final. Tá? Mas a operação não foi um procedimento da polícia. Foi uma operação legislativa que leva a polícia a agir de acordo com a legislação. Doutores, esse núcleo familiar está fazendo parte dessa investigação. Vocês sabem dizer até o momento quantas pessoas dessa família estão envolvidas? Bom, como
como já foi falado no início, que a gente não pode fazer menção a pessoas físicas. Mas a quantidade, pode dizer? Olha, não consigo estimar para você um número de pessoas físicas envolvidas no total. Né? Se eu estivesse te falando um número aqui, seria enviando para você. Então, melhor a gente não opinar nesse sentido. Foi comentado que a investigação foi interna, mas foi a partir de denúncias de médicos, de pessoas que trabalhavam, de munícipes reclamando do serviço. Como que isso teve início? Não, na verdade, existem duas formas de início de uma investigação, instauração de inquérito. Ou a polícia age de maneira provocativa, ou seja, alguém provoca, ou então a polícia também pode agir de maneira independente, pode instaurar uma investigação a partir de um trabalho interno identificado, uma irregularidade no estudo identificada, a partir de diligências nossas, em de ofício se instaura o inquérito. Foi o que aconteceu. Numa das cargas que foi feita a busca e a apreensão, o que foi apreso de material que é importante para a investigação? Documentos. O principal agente. Documentos, apreendidos, mídias, celulares, computadores, um vasto material aí, físico, eletrônico, que vai ser analisado. Dinheiro também? Sim, houve uma apreensão de dinheiro, um montante de um pouco mais de R$50 mil em espécie. Doutor, sempre que tem essa fiscalização, a gente sabe que por trás de onde está ali ocorrendo os negócios, tem alguém que não aparece, mas que vai receber a maior parte do dinheiro depois, né? E às vezes, antigamente, como o Oliveira falou, tinha as prisões da Polícia Federal justamente para impedir que essa pessoa entrasse em contato com os organizadores da corrupção e tentasse, enfim, esconder alguma coisa, né? Não existe esse risco, a pessoa não sendo presa e ela estando solta, essa pessoa maior, que é a coordenadora ou que recebe a maior parte do dinheiro, trabalhar no sentido de dificultar as investigações? Desde o momento que qualquer investigação se torna pública, o risco de investigar, dificultar as investigações vai haver. O que a Polícia Federal faz, a maneira como nós trabalhamos é a partir dos requisitos legais. O Dr. Magno falou. Havendo a presença de requisitos legais para medidas cautelares, ou seja, prisões, buscas, sequestros, a Polícia Federal trabalha em cima disso. Havendo presença de requisitos para mandado de busca, a gente trabalha em mandado de busca. Havendo a presença de requisitos para mandado de prisão, a gente trabalha em mandado de prisão, se for o caso. E tem só uma coisa: qualquer um que tente interferir, tentando coagir questão, ele vai responder, isso fatalmente ele chega a nosso conhecimento, ele vai responder por processo como outro. Tem uma informação do político hoje, no dia da operação, que ainda falta de confirmar, mas diz que a Secretaria da Cidadania, hoje de madrugada, foi invadida e levaram todos os documentos. Escrito até fechado lá. Não temos conhecimento desse fato. É meio estranho, né? Bem não podemos opinar se tem relação, se não tem. Eu não acho perigoso isso. Doutor? Relacionado especificamente à minha cidade, né, Salto Pirapora, faz parte da operação. Embora o senhor já tenha citado de forma categórica, não pode citar empresas e pessoas físicas, né? A Santa Casa da cidade está sob intervenção desde novembro. E como houve buscas lá, só queria ver se vocês podem relacionar uma parte do que foi apreendido na cidade, de forma um recorte, digamos assim, se for possível, e concluindo isso, se é relacionado a pessoas que moram em Salto Pirapora, que foram alvo da operação, ou se é algo relacionado com a administração pública de Salto Pirapora. Não, é só o cumprimento de um mandato de busca de Salto Pirapora, mas sem relação nenhuma com unidade de saúde do município ou administração pública do município. Certo. Fábio, eu tenho um parente que foi diretor do Tribunal de Contas do Estado. Ele me dizia que lá atrás a mãe da corrupção era o lixo, né? Coleta de lixo. E hoje parece que a mãe da corrupção é a saúde. É uma frase, mas a gente também vê em outras áreas, educação, assistência social, estudo, que a gente, mas os fatos hoje tem muitos indicativos que na saúde há um desvio considerável de recursos no feitiço. Doutor, só para uma última pergunta.
vocês já falaram o objeto que deu início a essa investigação, mas é lógico que chega na mão de vocês e ali tem um momento de convencimento. Qual foi o momento de convencimento, se vocês podem dizer, que se estabeleceu dentro da Polícia Federal e da Controladoria de que ali havia indício de crime? Não, como eu disse, a gente não pode detalhar agora por conta do sigilo o modus operandi, tá? O método investigativo. E para responder a sua pergunta, eu ia acabar entrando no método investigativo e por conta do sigilo isso não é bom. Doutor, só para confirmar, você disse 3 veículos, depois 4. Quantos foram? Desculpa, não. 4 veículos. 3 veículos ainda sendo buscados. Doutor Fábio, o doutor João disse que, a princípio, os contratos vigentes eles serão mantidos. Que garantias que a população tem que, nesse decorrer aí da investigação e tudo mais, vai ser prestado um serviço de saúde de qualidade? Como que vocês, enquanto agentes que fiscalizam e estão em cima disso, podem fazer com que o serviço seja melhorado para a população? Na verdade, esse dever primário de fazer com que o serviço seja prestado com a qualidade que se espera e para a qual o contrato foi firmado da prefeitura. Enquanto órgãos de controle, a gente, claro, vai buscar, mostrar, analisar e evidenciar se isso é fato. Mas não cabe à Controladoria, não cabe ao Federal, nesse momento, determinar, ou vigiar, ou ir a campo, estar lá, para ver se a execução é efetiva ou não. A gente não deveria dar suporte de seres humanos ou colaboradores na CGU suficiente para isso. Mas esse dever cabe à Prefeitura, de fato. Claro, verificando a partir das nossas análises que isso não é uma realidade, a gente vai evidenciar por meio dos nossos relatórios e vai subsidiar todo o trabalho que a Polícia Federal já vem desenvolvendo com muita maestria. O que a gente espera é que isso seja uma verdade e que haja essa preocupação. Infelizmente, o que a gente tem verificado não é uma questão só de cabeça, mas Brasil afora, que eu participei, já estive em vários estados desse jeito. Infelizmente, a gente percebe que, por mais que você melhore ou tente melhorar a política, infelizmente, há pessoas que são pegam de recursos públicos buscando brechas nessa política, nessa legislação e atuam dessa forma. Mas a gente espera que como dever primário da Prefeitura é manter o serviço de qualidade, ela acompanhe e faça isso acontecer. Com a análise dos documentos apreendidos, tudo que foi apreendido, confirmando as suspeitas, quais serão os passos? Eventuais prisões, aí a Prefeitura tem que cancelar esse contrato, quais os passos caso confirme o que vocês investigaram? Veja, após a análise do material apreendido, das mídias, documentos físicos, os envolvidos vão ser chamados a dar suas versões. Em seguida, se for constatada a prática de crime, a Polícia Federal vai promover o indiciamento e encaminhar o inquérito ao Ministério Público. Certo, gente? Agora, quem quiser conversar pessoalmente, fica à vontade. Ou só atender as equipes aqui, depois